Nós já vimos como é que funcionam as estruturas de condição simples, mas há situações em que a gente precisa de estruturas de condição mais avançadas, um conjunto de estruturas de condições para poder resolver os problemas. E a gente vai ver agora como é que a gente pode estruturar isso dentro do nosso programa. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, idade recebe 18 e eu vou verificar. Se a idade for maior que 17, eu vou dar um print e você pode dirigir. Nesse caso, 18, que é o valor da variável idade, 18 é maior que 17. Então ele vai permitir com que isso aconteça. Vamos executar. Ó, você pode dirigir, ele executou o que estava aqui dentro. Né? No próximo exemplo, eu estou colocando uma condição dentro da outra. Então, olha só. Eu tenho aqui nome recebe Bob e eu vou verificar. Se a idade for maior que 13, então eu verifico também. Se o nome for igual a Bob, então eu vou dar um print. Ok, Bob, você está autorizado a entrar. Se não o quê? Se o nome não for Bob, mesmo que a idade seja maior que 13, eu vou dar um print. Desculpe, mas você não pode entrar. Então, nesse caso aqui, idade tem que valor? 18. Então, 18 é maior que 13? É. Então, ele vai entrar aqui e ele vai verificar se o nome é Bob. Como o nome é, então ele vai funcionar. Vamos tentar rodar aqui só para ver isso aqui funcionando. Então, ó, ele entrou em qual condição? Nessa aqui, ó. Ok, Bob, você está autorizado a entrar. Digamos que eu colocasse um nome diferente aqui. Beto, por exemplo. O que ele executaria? Como é que vai ser a execução? Vamos tentar entender. Idade é maior que 13? É. 18 é maior que 13. Nome é igual a Bob? Não. Então ele vai dar um print. Desculpe, você não pode entrar. Então vamos só entender aqui, ó. Ele deu esse print aqui de baixo. Ok? E se o nome for Bob, mas a idade for 12, por exemplo, vamos mudar aqui, né? Vamos botar a variável idade aqui de novo. Idade igual a 12. Então, né, é o Bob com 12 anos. O que ele vai fazer? Ele vai pular fora e não vai executar nada. Certo? Então, ó, não executou nada, não apareceu nada, porque eu não coloquei uma condição. Eu até poderia colocar. Posso colocar aqui um else. Esse else é do primeiro if, que é da idade. Então, eu vou botar aqui, ó, print. Você ainda é muito novo. Posso colocar uma mensagem nesse caso assim. Eu estou meio incomodado com isso aqui. Eu acho que o if deveria ser um pouco mais longo aqui, mas tudo bem. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Um pouco melhor. Vamos executar agora para ver o que acontece. Então, nesse caso ele veio para cá. Ó. Por quê? Porque idade é menor que 13. Se idade for 18, que nem estava lá antes, agora ele vai executar o quê? Ele vai vir aqui, idade 18 é maior que 13? É. Nome é Bob? É. Então ele executa o que está aqui dentro. Ok? Ok, Bob, você está autorizado a entrar. Se não for Bob, for Bob, né, desse jeito assim, só para ficar diferente, então ele vai executar o quê? Vai executar o comando, desculpe, mas você não pode entrar. Por quê? Ele entrou, passou aqui, mas aí esse if foi falso. Esse deu verdadeiro, esse deu falso, então ele executou isso aqui. Então é assim que a gente pode saber, a gente vai construindo lógicas para cada situação, né, para resolver o nosso problema. Então, vamos deixar assim, fica melhor. Essa é uma forma de fazer. Então eu tenho if aninhado. Por que a gente chama de if aninhado? Porque esse if, né, a condição aninhada, esse if está dentro desse. Ok? O else aqui é dispensável, aqui também não é preciso ter else, eu posso não ter esse else aqui, ou eu posso não ter o outro, e para eu saber de quem é o else, né, de que if é o else, eu vou saber pela indentação. Então eu sei que esse else é desse if e esse else é desse if pela forma como o programa está indentado. Uma outra forma de eu resolver isso aqui seria fazer assim, ó. Colocar um operador condicional aqui, ó, uma condição AND, que é o E, tá? É o E lógico. Então, como é que isso aqui funciona? Ele vai verificar o seguinte: idade é maior ou igual a 13? Ele vai comparar aqui, ó.
13 é maior ou igual a 13. Então dá verdadeiro. Nome é igual a Bob? Nesse caso é. Então, se esse for verdadeiro e, ao mesmo tempo, esse for verdadeiro, quer dizer, se ambos forem verdadeiros, então ele executa. Se um dos dois não for verdadeiro, então ele pula fora, ele não executa. Ok? Então, quando eu uso o comando E, os dois têm que ser verdadeiros para que a operação seja verdadeira. Nesse caso, como é, ele vai executar. Porque 13 é maior ou igual a 13 e nome é Bob. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, para 12, o que acontece? Já não executa mais. Se aqui for 13 e aqui for Bob desse jeito, não executa. Ok? E se aqui for errado e aqui também, obviamente que também não vai executar. Então, em que situação que ele vai fazer o que está dentro do if? Só se os dois baterem, se fechar os dois. Nesse caso, então ele executa. Okay? Então é muito importante, só para a gente entender que aquela estrutura lá em cima com if aninhado pode ser substituída nesse caso com o comando E. Quando eu uso um e quando eu uso outro? É uma questão de escolha muitas vezes. Tem vezes que não dá, você vai ter que estruturar para mapear o teu problema, para representar o teu problema no programa, vai ter que botar if aninhado. Tem vezes que o E ou o OU funciona, mas vai ter situações que você vai achar que fica mais claro escrito de um jeito ou de outro. Né? Porque programa tem muito a ver com como você escreve o problema, como você narra, vamos dizer assim, o problema, e como é que depois alguém vai ler e entender, para poder fazer manutenção e continuar cuidando desse código. Então, a gente experimenta muito, por isso até a gente fala muito nos testes, porque o teste permite você experimentar e ver se dá o mesmo resultado, em todas as situações possíveis. Imagina um programa para avaliar crédito, né? Se você vai dar crédito para alguém ou não, se você vai poder parcelar em vezes ou não, vai dar um desconto ou não, tem um monte de condições. Então você coloca os testes cobrindo todas as condições. E aí você pode ir implementando o programa e testando para ver o que fica melhor. Tá? Além do E, né, que a gente escreve em inglês AND, o Python também fornece o OR, que é o OU. Então, como é que funciona o OU? Para que o OU seja verdadeiro, para que isso seja executado, basta que um dos dois seja verdadeiro. Então, nesse caso, 12 é maior ou igual a 13? Não. O nome é Bob? É. Então, aqui é falso e aqui é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, olha só o que acontece. Eu vou executar. E ele fez, por quê? Não precisa que os dois sejam verdadeiros. Então, se a idade é menor que 13, né? Menor ou igual a 13, esse caso é menor que 13, mas o nome é igual, então é o suficiente para executar. Se o nome fosse falso, daí nesse caso não executa, porque nesse caso os dois são falsos. Mas se a idade bater e o nome não, ele também funciona. Então olha só, vamos recapitular. Quando eu uso E, para que a expressão seja verdadeira, para que o resultado seja verdadeiro e ele execute o que está dentro do if, ambos têm que ser verdadeiros. Né? Naquele momento, as variáveis têm que dar o resultado verdadeiro. No OU, basta que um seja verdadeiro. Então, se um for verdadeiro, ele executa qualquer um dos dois. Ok? Então, se vamos dizer, os dois são verdadeiros, vai funcionar. Né? Mas basta que um seja verdadeiro para que já funcione. Quando que não funciona? Quando que ele iria para o else, eu não executaria? Quando ambos forem falsos. Então essa é a diferença do E e do OU. E como é que eu sei qual usar? Eu vou ter que olhar para o meu problema e dependendo do problema eu vou ter que entender qual dos dois usar. Okay? Por isso nomes de variáveis bem definidos ajuda, porque daí você lê a expressão e ela faz sentido na tua cabeça. Né? Então nesse caso aqui, eu vou ler assim, ó, se a idade for maior que 13 ou o nome for Bob, então executa. Então eu vou entender, basta que um seja verdadeiro. No caso de cima eu vou ler assim, ó. Se a idade for maior ou igual a 13 e ao mesmo tempo o nome for Bob, né, se as duas coisas forem verdadeiras, então ele executa. Então é assim que eu vou trazendo os problemas do mundo real e traduzindo ele para a linguagem de programação para que eu possa fazer um programa. Ok? Então a gente viu aqui nessa aula, nesse vídeo, o if e o else e vimos também o if aninhado, né, dentro de um outro if e vimcomo também como eu posso muitas vezes substituir esse if aninhado pelo E e pelo OU. No próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouco sobre o elif, o else if. Ok? Então, até o próximo.